E olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres, que lhe faz companhia aqui todos os dias da semana, os dias úteis, não é? Mas nós também aparecemos nos feriados. De segunda a sexta, às 15 horas, é o nosso horário de estarmos aqui sentados a conversar, a conhecer mulheres inspiradoras, a falar sobre temas. E o que é que temos para hoje, perguntam vocês? Pois é, hoje vamos conhecer a doutora Patrícia Santos, dermatologista, já assim há alguns anos, já com largos anos de experiência e que nos vem falar de prevenção do cancro da pele e mitos aqui acerca desta parte dermatológica. Já pensou que às vezes dizem esta coisa e aquela coisa, vê-se na internet, o avô disse, a amiga disse e nunca sabemos bem se é verdade. Então hoje vamos aqui desmistificar algumas ideias. Que agora não me lembro de nenhuma para vos dizer, mas já vamos ver quais é que são. Mas vamos então aqui falar de prevenção, sempre que o nosso objetivo é este, é transmitir informação que seja importante e que possa prevenir. Claro que às vezes as pessoas já estão doentes, já é preciso cuidar, já é preciso outra ação, mas nós aqui estamos na base da prevenção. Este que também é um mês em que no final do mês temos aqui aquele mês cor-de-rosa, não é? Que se fala de prevenção do cancro da mama que afeta tantas mulheres, mas também aqui o cancro da pele já vai saber que também é algo que infelizmente afeta muitas pessoas e daí a importância de estar atento. Já sabe, nossas redes sociais é a melhor maneira de estar a par de tudo o que se passa. Programa Conversa de Mulheres no Facebook e Conversa.mulheres no Instagram. Pode conhecer as nossas convidadas, saber os temas que vamos falar, pode lá escrever um olazinho, dar uma sugestão, estamos sempre aqui também abertos a sugestões. Tem o nosso e-mail, se conhece uma mulher inspiradora ou se tem um tema que gostava de ver tratado, eu gostava de saber mais acerca disto. Vejam lá se encontram alguém que fale sobre este assunto. Vamos tentar pesquisar, ir ao encontro do assunto que para si faz sentido e já sabe, temos o nosso canal de YouTube, lá consegue ver todos os nossos programas, são tantos anos de programas. Olha, só para saber, hoje estamos a gravar o programa 1420. Veja só se não tem muitos programas, não estão todos no YouTube, pelo menos completos, mas já tem assim uma boa dosagem de programas, receitas, exercícios, programas como o de hoje em que falamos de temas de saúde, programas para as mamães, tem tudo o que quiser. E então, sem mais delongas, vamos passar um separador para conhecermos a nossa convidada e começarmos a conversa e sabermos mais sobre este tema. Até já. E então vamos lá ver se eu digo isto tudo certo. Então, dar as boas-vindas aqui à doutora Patrícia Santos, dermatologista, com largos anos de experiência em várias áreas e hospitais do país, com umas histórias até engraçadas por aqui, dezenas de formações dadas, organizadora de campanhas de prevenção do cancro cutâneo, certo? Representante da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo nos Açores e dedicada ao serviço em prol dos outros e da comunidade. É tudo verdade? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite que me foi feito, estou aqui com muito gosto. E realmente o que disse é verdade. De facto, o meu percurso de vida tem sido um pouco diversificado, em particular nos últimos anos. Estive no Serviço Nacional ou Regional de Saúde durante muitos anos, primeiro no Nacional e depois no Regional, desde 98, quando iniciei funções como médica do internato geral, sim, okay, até 2018, portanto tive 20 anos ligada ao Serviço Regional e Nacional de Saúde e em 2018 saí e abracei um novo projeto, que foi o de ser médica do arquipélago dos Açores. Que é assim, é um arquipélago, é um conjunto de ilhas, para quem não sabe. É verdade, são 9 ilhas. Que é de onde é ou de onde o seu pai era? Conta um bocadinho. Aqui os Açores já estavam aqui um bocadinho ligados à sua história. É verdade. Portanto, eu nasci em Lisboa, onde vivi até aos 8 anos. Quando tinha 8 anos, o meu pai, que é médico, cirurgião geral, achou que queria voltar para a sua terra natal, onde teria melhor qualidade de vida. E levou com ele a família, nomeadamente a minha mãe, eu e o meu irmão, que é um ano mais novo do que eu, e fomos viver para São Miguel aos 8 anos. E gostou? E gostei muito. Vivi 10 anos, portanto entre os 8 e os 18 anos, até entrar para a faculdade.
Foi uma adolescência maravilhosa, fantástica. Nós temos uma qualidade de vida nos Açores espetacular. Temos uma liberdade muito grande na nossa adolescência. Muita natureza, não é? Muita natureza, muito contacto com, lá está, o mar, não é? Pois. O mar, o sol também. E pronto, é de facto um sítio mais pequeno, não é? Onde há outro tipo de liberdade para os adolescentes e de facto é um sítio onde se vive muito bem, com muita qualidade de vida. E a medicina sempre aqui no coração, porque o pai era médico? Como é que foi? Porque esta história também é engraçada. Pronto, é claro que, é assim, eu aos 15 anos disse ao meu pai que queria ser médica, portanto isto no final do 9º ano. E o meu pai tentou persuadir-me, porque ele é médico cirurgião geral. Não faz sentido, não é? Pois. Toda a gente diz que o filho de médico é médico. Pois, mas no meu caso ele tentou persuadir-me, porque ele é médico de cirurgia geral. Portanto, e cirurgia geral é uma especialidade muito, que vive muito da atividade hospitalar e que trabalha imenso. E, portanto, às vezes não têm noção. Não têm noção. Um cirurgião geral trabalha imenso. Não só porque tem a atividade cirúrgica, porque também tem a atividade de consulta e porque tem, acima de tudo, o serviço de urgência. E é preciso dar apoio 365 dias por ano. E, portanto, ele sempre trabalhou imenso e, sendo por isso, ele achou que para uma mulher que queria ser mãe, ser médica não era uma grande ideia. E, portanto, tentou persuadir-me a não seguir este caminho. Mas como eu sou muito determinada, eu disse logo, pai, não vale a pena porque eu vou ser médica e é isso que eu quero ser. E assim foi. E, portanto, trabalhei no 10º, 11º, 12º para ter notas para entrar para a medicina. Que é preciso trabalhar muito. Que é preciso trabalhar muito, mas apesar de tudo é engraçado porque eu consegui organizar bem o meu estudo e eu tive muitas outras atividades. Exato, extra. Tinha muitos hobbies. Tinha para já o balé, que me preenchia imensos dias na semana. E eu estive no balé entre os 8 e os 17 anos, portanto, durante 9 anos, de uma forma até muito séria, porque tinha um professor canadiano, o Lawrence Sider, que era extremamente exigente e rigoroso. Nós não podíamos falar nos Açores. Isto tudo nos Açores. Ele, portanto, tinha sido ele tinha sido um bailarino principal de uma importante companhia de bailado e depois apaixonou-se pelos Açores e lá ficou. E fez uma escola de balé. E, portanto, não só nos obrigava de uma forma muito exigente a não faltar às aulas, como participávamos todos os anos em espetáculos de balé que eram feitos no Teatro Miquelense, onde, para além dos treinos, não é, que nós tínhamos que fazer para o espetáculo, também participávamos na confecção dos figurinos. Tínhamos que ir bordar lantejoulas e, portanto, os sábados eram passados a ajudar também na confecção dos trajes, não é, dos fatos de balé e, portanto, isto criou também uma dinâmica muito engraçada. Fiz muita disciplina. E muita disciplina. É uma coisa que eu falo sempre aqui muitas vezes. Há muitos pais que têm uma certa aversão às atividades extras dos miúdos, não é? Porque acham, vai perder tempo na escola, mas muitas vezes são esses miúdos que acabam por ser melhores alunos porque são mais rigorosos. É verdade. Para já ele era extremamente disciplinador e além de que, como passava muito tempo no balé, eu tinha que jogar muito bem com o meu tempo, não é? De maneira a ter tempo para estudar. Além disso, também fiz um programa de rádio com amigos e com o meu irmão, aos 16, 17 anos. Falava o quê, o programa de rádio? O programa passava de música alternativa durante 2 horas, ao sábado. Eu era a locutora, a apresentadora das músicas e das bandas. Se soubesse, hoje tinha começado o programa. Numa altura em que não havia Spotify, nem sequer internet. E, portanto, como é que nós tínhamos conhecimento das bandas musicais? Através de jornais, como por exemplo o Blitz, e mandávamos vir, na altura, vinis de lojas do continente, nomeadamente uma loja que era assim a nossa preferida, era uma loja do Bairro Alto, que era a Contraverso, e era assim que iam chegando os vinis a Ponta Delgada. Portanto, para no fundo, para depois passarem passarmos na rádio, a Rádio Açores. Ser muito conhecidos depois ali, não? Sabe que nós passávamos uma música muito alternativa, portanto nós íamos buscar as bandas independentes, não tanto pop, portanto era mais música alternativa, de maneira que não éramos ouvidos por toda a gente. Mas pelos jovens não? Assim. Pelos jovens sim, tínhamos muitos seguidores, sim. Era uma música diferente. Sem Facebook e sem Instagram, mas com seguidores. Sim, mas com seguidores, sem dúvida nenhuma. Foi uma experiência muito engraçada e muito interessante. E daí também acabei por adquirir um gosto muito pela música, não é? Sou uma melómana, digamos que sou apaixonada por música.
de todos os géneros, pop, música clássica também, porque o balé me levou ao ouvido da música clássica, jazz, sou fã de jazz e, portanto, acabei também por ficar com esse gostinho da música, não é? Como é que com isto tudo, doutora Patrícia, se consegue ter as boas notas que são necessárias para se entrar na primeira opção na faculdade? Porque foi isto que aconteceu. É assim, eu acho que é preciso muita organização, e desse ponto de vista eu considero-me uma pessoa organizada. É preciso, sempre tive uma vida muito diversificada, nunca fui muito, na faculdade por acaso, fui muito ligada ao estudo, era muito estudiosa, até demais, porque tenho um lado perfeccionista. Mas durante o liceu, a verdade é que eu conseguia conciliar isto tudo. E acabei por conseguir entrar na Faculdade de Medicina de Lisboa, a minha primeira opção, aos 18 anos, e depois vivi 14 anos em Lisboa, que correspondeu, na altura, aos 6 anos do curso, mais 2 anos de internato geral. Hoje em dia é só um ano, na altura eram 2, e nesses 2 anos nós passávamos por várias especialidades, nomeadamente Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Geral e Familiar. Eu fiz um ano nos Açores e um ano no continente, em que fui para o Hospital de Santa Maria. E depois entrei numa primeira vez, depois do primeiro exame da especialidade para Medicina Interna, no Hospital Polivalente, e repeti exame para entrar para a Dermatologia. Porquê Dermatologia? Olha, eu quando estava no curso, 5º ano, tive a cadeira de Dermatologia. E fiquei absolutamente apaixonada e disse ao meu pai, é isto que eu quero ser, dermatologista. Porquê? Porque isto tem a ver com outro gosto, uma paixão que eu tenho, que é a fotografia. E então, a dermatologia é uma especialidade que vive da imagem. É uma coisa muito fotográfica, é preciso... quem gosta de fotografia gosta certamente de dermatologia, porque é muito objetivo. Pensar, sim. É muito, obviamente, quem gosta de ser médico, sim, também é óbvio, exato. mas é muito objetivo. Portanto, o doente aparece-me na consulta e eu vejo logo que ele tem uma doença de pele. Não é como outras especialidades muito mais subjetivas. Por acaso pensei logo nisso. Não é? A doutora vai estar ali sentada, vai-nos ver, o que vale é que está cheio de base e de coisas, sabe manchas, sabe não sei o quê, sabe? Sim, é uma especialidade que vive muito da imagem. E depois uma coisa que eu adoro fazer é fotografar os meus doentes o antes e o depois. E depois pôr em paralelo o antes e o depois. E às vezes até, por exemplo, no tratamento do acne do adolescente, muitas vezes eles nem se lembravam como é que estavam antes. E muitos deles pedem exatamente as fotografias que permitem esta comparação, para verem efetivamente o quanto melhoraram com o tratamento. E isto é muito objetivo. Já agora, fazendo aqui uma pausazinha no seu percurso, quando é que se contacta ou se deve ir ao dermatologista? Deve-se ir ao dermatologista sempre que houver, obviamente, uma doença de pele em que a pessoa não se sinta bem com esta doença. Isto por um lado. Porque falou do acne aqui do adolescente, que há muita gente que acha, pronto, é normal, depois passa. Se calhar para alguns não é bem assim, não é? Com certeza. Hoje em dia, até nós temos a designação acne, mas na realidade devemos dizer a acne. É uma doença que não faz sentido deixar sem tratamento. Porque, por um lado, afeta a autoestima dos adolescentes e também dos adultos, não é? Porque a acne pode, exatamente, prolongar-se na idade adulta, mas falando em particular da idade dos adolescentes, uma idade em que a imagem faz muita diferença, não é? Em que há problemas de autoestima e eu vejo muito isto na minha consulta relacionados com a acne e, portanto, inclusivamente há isolamento social por parte de alguns adolescentes relativamente à acne. Hoje em dia dá-se muito importância à aparência, não é? Coisa que não se fazia no antigamente, portanto, tudo... Fazia-se, mas se calhar não estava tão exposto, não é? Não estava tão exposto, não se ligava, dizia-se exatamente aquilo que disse. Vai passar, são borbulhas que vão passar. E depois deixam cicatrizes, muitas vezes, que ficam para a vida e é muito frequente olharmos para adultos que têm cicatrizes em que olhamos para a pele e dizemos: teve acne, teve muito acne na sua infância ou na sua adolescência, a pessoa diz tive. E, portanto, é quase uma pena. É quase um mapa que fica ali. Fica ali um mapa, fica registado. Claro que há maneiras de minimizar as cicatrizes, há lasers muito eficazes, mas é sempre um investimento. Tratar, não é? Exato, tratar. E hoje em dia é o principal motivo de consulta na minha consulta privada a acne. Estava-nos a contar acerca do seu percurso e o seu percurso às tantas aqui, pronto, quando se foi especializar,
fala voltar outra vez aos Açores. É verdade. Onde anda de ilha em ilha. Exato. Então, em 2006, ao final de 14 anos a viver em Lisboa, voltei para São Miguel e onde lá estou desde então. Estive ligada ao Hospital Divino Espírito Santo, que era o antigo Hospital de Ponta Delgada, entre 2006 e 2018, portanto 12 anos, dos quais 10 como diretora do serviço, e os últimos 2 saí de contrato individual de trabalho e acabei por ficar como colaboradora e gestora do serviço. Ou seja, passei a trabalhar 2 dias na semana como médica dermatologista e o outro dia a gerir o serviço. Foram tempos muito bons e muito gratificantes do ponto de vista profissional. Eu cresci imenso como dermatologista. Em 2015 fiz exame para grau de consultor e o engraçado foi verificar que quando tive que fazer a revisão de tudo o que era a dermatologia, porque quando nós acabamos a especialidade fazemos o exame de saída à especialidade e temos que estudar tudo. Claro. E em 2015, quando voltei a estudar tudo outra vez, vi que havia muita coisa que eu já sabia. Porquê? Porque durante os 12 anos em que estive sozinha, entre aspas, no hospital, no fundo a atender todos os doentes graves e não graves, tinha a ajuda de uma colega e também tinha a ajuda de colegas de dermatologia que iam ao fim de semana fazer consulta ao sábado e ao domingo, mas todos os doentes graves do serviço ficavam comigo e isto obrigava-me a estudar todas as semanas. Portanto, eu todas as semanas tinha que pegar no livro e estudar o caso daquele doente. E é isto, eu sei que não é para isso que veio, mas eu gosto sempre de reforçar isto. É isto que as pessoas às vezes não entendem, que os profissionais todos os profissionais merecem o nosso respeito, não é? As pessoas às vezes só veem o seu lado, não é? É muito chato ir ao médico e ter que ficar na fila e ou o médico não atender ou não haver médico ou o médico despachar, não é? É muito chato. Claro que é chato, mas há o lado da pessoa ali, não é? Porque esta pessoa é uma pessoa que está sempre a estudar, quem é competente, e eu acho que os médicos todos, ninguém é médico só para ganhar dinheiro, acho. Claro. É o meu pensamento, não é? Já tive que abdicar de tantas coisas, de anos de vida, de queimar as pestanas a estudar para saber os ossinhos todos e todas as coisas. É isto que o médico faz, não é? Tem que estar sempre update. Eu costumo dizer que a medicina é um sacerdócio, é no fundo uma missão. É uma missão, sem dúvida nenhuma. E quem está, por exemplo, num serviço público, num hospital público, em que tem que dar resposta a casos graves, porque não esquecer que os Açores estão a 1500 quilómetros do hospital mais próximo. Sim. Ao passo que, sei lá, estamos em Setúbal, em Faro, em Portimão, e um caso grave vai para o Hospital de Santa Maria, portanto são alguns quilómetros, ali não. Ali, parece que é longíssimo, mas posto em perspectiva dos Açores... Pois, é que nos Açores é preciso chamar ou a pessoa a aguardar por uma viagem, se o caso for muito grave, de uma companhia aérea, ou vai no Falcon da Força Aérea e são despesas muito grandes. E, portanto, nós médicos, apesar de termos um hospital distrital, como muitos outros, a verdade é que é um hospital distrital fim de linha, que é um pouco mais do que os outros hospitais distritais, porque nós temos que resolver casos gravíssimos para não enviar os doentes para o continente e reservar uma pequeníssima percentagem dos casos graves para enviar efetivamente. Eu posso lhe dizer que em 12 anos de exercício de profissão no serviço público só mandei um doente porque ia entrar de férias. O doente era grave e ele tinha que ser visto e seguido num serviço de dermatologia. E, portanto, foi a única ocasião. O resto tive que resolver eu. E sabe que isto dá muito stress, muitas noites mal dormidas, muitas angústias, muitas incertezas se estou a fazer a coisa certa ou não. E muitas vezes há a ideia de que a dermatologia... Não dizem. Não imaginam, não é? Não imaginam, até porque a dermatologia, a pessoa tem um bocado da ideia, e às vezes os outros médicos dizem na brincadeira, são uns cremes, umas pomadas, e isso fica tudo resolvido. Não é nada disso. Nós temos doenças de pele gravíssimas que precisam de ser tratadas com tratamentos imunossupressores que têm muitos efeitos secundários potenciais. Nós temos que ser muito cautelosos e rigorosos no medicamento que escolhemos. Exatamente, e temos que estar sempre em cima do doente, com pedido de análise, enfim. Há uma parte da dermatologia que tem que ser, portanto, que tem patologias muito graves, tem que ser muito bem dominada pelo médico, sendo que há sempre um fator de risco. E esse fator de risco tem que ser assumido por nós.
e estando de facto no Hospital Divino Espírito Santo, isto acabou por ser uma coisa positiva, porque aprendi muito, mas também muito desgastante. Como é que se faz isto? E se é mãe de 3 filhos? E se é mãe de 3 filhos, é verdade, eu tenho 3 filhos. O pai lá dizia, não é? Vais ser médica e quer ser mãe. E consegui, pronto. Então a Beatriz, que tem neste momento 19 anos, que está no 3º ano de Gestão Internacional na Católica, nasceu quando eu estava a meio da especialidade. Foi extremamente difícil, muito difícil, mas pronto. Tudo se fez, até consegui terminar a especialidade com uma ótima nota de final de especialidade. Depois tenho a Sofia, que tem 16 anos, está no 11º ano, que diz que também quer ser médica, vamos ver. E o Francisco tem 10 anos, que está no 5º ano, é um apaixonado por futebol, um futebolista, e já me fez também ter o gostinho do futebol, que era coisa que eu não gostava de todo. Mas os filhos se transformam. É verdade, é verdade. Portanto, é possível ser isto tudo, ser uma excelente profissional, levando algum peso para casa, mas também ser mãe. É verdade, eu tento conciliar as coisas. Por um lado, eu acho que o que nós como pais devemos dar mais, além do amor incondicional e da rede de apoio, é também dar alguma independência, ensinar para que eles sejam, ou seja, dar as bases. Não é? Exato, dar as bases, mas depois para eles voarem por si. Portanto, e é isso que eu tento fazer na educação dos meus filhos. Exato. Meu filho tem 9, eu só tenho um filho, só tem 9 anos. Mas é ali aquela... Será que estou a dar demais? Quarto ano. Eu, por exemplo, com as minhas filhas, eu estudei muito até ao 6º ano, posso dizer. A partir daí eu disse, meninas, 7º ano, vocês já sabem... Vou dizer que no 5º já não ajudo. Pronto. Mas eu sei que não vai ser verdade. Não vai ser, porque depois é tudo diferente, já não é uma professora, são vários professores, enfim. E depois os miúdos também variam muito e também têm necessidades diferentes e os professores também variam muito, não é? As escolas, há professores que dão mais apoio, outros menos apoio. Ele este ano mudou de professor, portanto já foi uma pré-época para o 5º ano. Pronto. É uma pré-época. Mas o 5º ano é assim mais um choque, porque são muitas disciplinas, são muitos professores, é muita matéria, os professores têm também umas regras que... Cada um é da sua maneira. Sim, e são capazes de pôr um teste de Ciências e de História em dias consecutivos e não acham nada de mais, o que eu acho que do ponto de vista pedagógico não tem interesse nenhum, mas a verdade é que é preciso ensinar os miúdos a estudar e por isso foi, penso eu, que uma missão que eu cumpri até ao 6º ano. A partir do 6º ano, meninos, agora façam a vossa vida. Agora vocês é que vão... E vocês é que... Portanto, e elas... estuda com o mais pequeno? Curiosamente, é o 3º filho. E ele estuda sozinho. Pronto, está a ver. Eu quero que o meu primeiro já faça isso. Estuda sozinho e é muito independente. Também tem outro feitio e teve a sorte de ter uma professora primária espetacular. Sim. E eu acho que também quem tem irmãos mais velhos parece que não faz diferença, não é? Faz diferença. Já teve aqui uma referência mais próxima. Sim. Porque os pais já têm outra idade, não é? É verdade, tem outra idade e ele também teve uma professora primária diferente, que fazia avaliações semanais. Ao passo que as minhas filhas tinham uma avaliação por trimestre, única, toda na mesma semana, matemática, português e estudo do meio. Ele faz avaliações todas as semanas. Portanto, este método de ensino eu achei fabuloso e adequadíssimo ao meu 3º filho, não é? Porque eu fui mãe aos 40 anos do 3º, portanto, a minha vontade de ajudar no estudo era menor e, portanto, calhou muito bem. Ele é um menino muito autónomo. Muito bem. E então, entrando aqui no nosso assunto da prevenção do cancro da pele e destes mitos associados, temos aqui uns panfletos que já podemos mostrar. Cancro da pele, o que é que são as principais formas de prevenção? O que é que nós precisamos de saber aqui sobre cancro da pele? Para já que ninguém quer ter cancro da pele, claro. Nenhum tipo de cancro. Claro. Estes são uns panfletos, não é? Que todos os anos existe uma campanha europeia de prevenção do melanoma. O melanoma é o cancro de pele mais grave, também é o menos frequente, mas é aquele que pode dar lugar a metástases e à morte. E no fundo metástases, só para explicar, são as ramificações do tumor. Portanto, o tumor que aparece na pele, depois entra em circulação e também na circulação linfática e depois dá lugar ao aparecimento de células do tumor noutros órgãos, nomeadamente no fígado, no pulmão, no cérebro, no intestino. E isto são as metástases que depois podem levar e levam com certeza à morte do doente. E, portanto, todos os anos existe o Euromelanoma, que é uma campanha europeia, e Portugal participa nesta campanha europeia.
A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, obviamente, é a responsável pela implementação desta campanha de prevenção em Portugal. Eu, no Hospital Divino Espírito Santo, desde 2007, passei a fazer campanhas também de prevenção do cancro de pele, em que, numa altura época balnear, nós temos um dia em que há um rastreio ao cancro de pele gratuito no hospital, sendo que em todos os hospitais do país, e o Hospital Divino Espírito Santo participou sempre. Quando fui para a minha privada em 2018, fazia também na Clínica de Bom Jesus, que é o meu consultório principal, e se estava noutra ilha, fazia também na clínica onde estava a trabalhar. O que é que se faz num rastreio? Sei que não era daqui das nossas perguntas, mas o que é que se faz num rastreio de cancro de pele? No rastreio, então, vão pessoas. Primeiro, nós fazemos uma campanha de divulgação nos meios de comunicação social de que vai haver o rastreio. E avisamos as pessoas quais são os grupos de risco para cancro de pele. Porquê? Porque qual é o objetivo? Sim. O objetivo do rastreio é detectar sinais suspeitos e pessoas pertencentes a grupos de risco que passam a ser seguidas em consulta de dermatologia. E, portanto, é importante selecionar o público que vai a este rastreio. Certo? Exato, para não ir toda a gente. Para não ir toda a gente. Para gastar recursos. Exato. À toa. Então, o que eu habitualmente fazia é estipulava o número de pessoas a ser vista naquele dia, de 10 em 10 minutos. Nós organizávamos com as enfermeiras, eles preenchiam um papel que depois era enviado para a Associação Portuguesa de Cancro de Pele, em que eles faziam a resposta a uma série de perguntas, e depois havia a observação por parte do médico, em que o doente se deita e é observado à pele, sempre com a ajuda de um dermatoscópio, que é um aparelho que nós usamos para aumentar a acuidade diagnóstica das lesões da pele, e pronto, e o doente então, ou estava tudo bem e escrevíamos uma cartinha para o médico de família saber que tinha feito o rastreio, estava tudo bem, ou havia alguma lesão a assinalar e que devia ser retirada, ou iria entrar nas consultas de forma rotineira para vigilância de sinais suspeitos, sinais displásicos ou atípicos, não é? Que são diferentes. Os grupos de risco? Os grupos de risco para cancro de pele são pessoas de pele clara, com olhos claros, de cabelo ruivo ou loiro, com tendência para formar sardas. Atenção que isto é tudo, não é I, é O. Sim. Pessoas de pele clara ou com cabelo claro. Mas atenção, só com pele clara já é um grupo de risco, sim, não é? Com tendência para formar sardas, que têm uma queimadura fácil e um bronzeamento difícil, ou seja, que ficam muito facilmente com a pele vermelha e que dificilmente bronzeiam. Pessoas que tenham queimaduras solares de repetição, em particular se ocorreram na infância ou na adolescência. São, de facto, portanto, estas queimaduras solares... É uma coisa que acontece muito na adolescência, pelo menos falo eu por mim, quando era adolescente, não é? Se ia para a praia assim um bocado à maluca e que não havia tanta esta consciência. Não havia consciência, talvez não havia tanta informação. Hoje em dia não se justifica. Sem dúvida. Claro que as queimaduras solares ao longo da vida também levam ao aparecimento do melanoma, mas as da infância e da adolescência são um risco particular para o aparecimento do melanoma na idade adulta. Depois, outros fatores de risco, pessoas que exercem profissões ao ar livre, por exemplo, os agricultores, os pescadores, os trabalhadores da construção civil, pessoas que tenham atividades de lazer ao ar livre, por exemplo, os surfistas, os praticantes de golfe, pessoas que, por exemplo, nos Açores gostam muito de ir tomar o seu banhinho à hora do almoço. Banhinho de mar, não é? Sim, sim. À hora do almoço. Também gostava, mas pronto, não há aqui. Se for a casa, tomar banho em casa. Mas é engraçado porque os meus doentes dizem-me assim, mas olha, eu vou tomar banho meia hora e saio, eu não apanho sol. Mas ouça, é que o sol não está só na areia ou no campo, está também a incidir a radiação ultravioleta quando a pessoa está dentro d'água. E mais, a radiação ultravioleta penetra 50 centímetros na água. Portanto, se a pessoa estiver na água, está na mesma a apanhar sol. Eu dizia à minha mãe, quando era mais nova, disse, mas eu passei o dia todo na água, como é que eu posso estar assim? Eu creio, passei o dia todo na água. Mas era sempre a mesma história, estava dentro da água. Exato, e parece que ainda queima mais, não é? Como se diz, ainda queima mais. Queima mais ou queima tanto. Depois, pessoas que frequentam solários. Estão em risco para cancro de pele. Os solários, como dizia um colega meu com alguma graça uma vez nos meios de comunicação social, são fábricas de cancro de pele. Aquela ideia de que o solário... Há quem diga que não. O solário prepara a pele para o sol é um mito.
é um dos mitos que temos aqui para falar. Não protege minimamente. E eu queria também transmitir uma ideia muito importante. É que a pele morena é uma pele agredida. É uma pele agredida pelo sol. O sol representa uma agressão para a pele. E a forma que a nossa pele tem de reagir relativamente a esta agressão é ficando morena. Okay. Portanto, os solários, no fundo, é a administração de radiação de uma forma não controlada, muitas vezes com queimaduras solares. Atenção que a queimadura solar não é só a bolha. Existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é ficar com a pele vermelha ou rosada. Isto é um fator de risco para cancro de pele. E quantas vezes as pessoas no início da época balnear não ficam com a pele vermelha ou rosada? Aqueles primeiros dias, porque a pele ainda não está assim. Mas não pode acontecer. Isto é que não pode acontecer. Depois, também outro fator de risco são antecedentes pessoais ou familiares de melanoma. Ou seja, uma pessoa que teve um melanoma tem maior risco de vir a ter outro, ou se tiver familiares diretos com melanoma também tem maior risco, é o fator genético. E nós agora temos uma outra foto que mostra aqui vários sinais que podem ser detectados, ou se nos puder explicar, não é? Aqui... Existe, pronto, nós estamos a falar aqui essencialmente do melanoma, que é o cancro de pele, sim, exato. Que está ali, o primeiro do lado esquerdo, não é? E o primeiro do lado esquerdo, que é o menos frequente, mas que é aquele que é mais grave. Já muito escuro? É assim, nem sempre. Que existe também uma forma de melanoma amelanótico, ou seja, que não tem cor. Mas aqui o importante é transmitir as regras do ABCDE. São lá em baixo, quem conseguir ver muito bem, faça pausa e depois veja muito bem. Mas eu posso explicar. Então, sim, o A de sinal que seja assimétrico. B de bordo irregular. C de coloração não homogénea, ou seja, que tenha várias cores, em particular a cor negra, preta. O D de dimensão superior a 6 milímetros e o E de evolução recente, e aqui chama a atenção, este é muito importante, qualquer sinal que apareça de novo e que seja diferente dos habituais e que esteja a crescer de forma independente em relação aos outros. Todos estão iguais, menos aquele pontinho que preto. Por exemplo, um pontinho preto que está a crescer ou qualquer outro tipo de lesão que esteja a crescer deve ser visto por um dermatologista. Mas isto são os fatores de risco, ou no fundo, que devem levar a pessoa ao médico, não é? Depois pode ser ou pode não ser, mas é melhor a pessoa, quanto mais cedo... Claro, aliás, já que me fala nisso, o melanoma in situ, que é um melanoma... que acabou de nascer, digamos assim, em que as células estão ali na junção dermoepidérmica, ou seja, não entraram ainda na derme, sim, é um melanoma curável em quase 100% dos casos. Pronto. E por isso não deve haver medo de ir ao médico, porque o melanoma apanhado numa fase inicial é curável. A pessoa resolve o problema fazendo a excisão do tumor, depois faz-se sempre uma excisão alargada da área da cicatriz, que é um procedimento internacional e obrigatório, e a pessoa nunca mais tem problemas com aquele sinal. E, de facto, apanhar um melanoma numa fase inicial é o que todos nós, dermatologistas, queremos que aconteça, não é? Se tiver que ser um melanoma, que seja um melanoma com bom prognóstico. Agora, tínhamos ali, vamos voltar a pôr aquela fotografia, tínhamos ali outras situações de pele que também são de chamar a atenção. Sim. Então, existem outros tipos de cancro de pele. Ali, ao lado do melanoma, está o carcinoma basocelular ou basalioma. É um tumor que aparece com fatores de risco diferentes. Ao passo que o melanoma surge resultante das queimaduras solares de repetição ao longo da vida, o basalioma ocorre essencialmente nas áreas fotoexpostas de pessoas que apanham sol a vida toda. E daí que sejam muito frequentes em pessoas que têm atividades profissionais ao ar livre a vida toda. Nomeadamente na face, na área do decote, nas mãos, nos antebraços. Surge habitualmente... Este parece mais claro, portanto este não era tão escuro. Não, muito pelo contrário. Habitualmente surge sob a forma de uma pápula, que é uma borbulha, da cor da pele, tem um aspecto perolado, parece uma pérola, e vai crescendo de forma lenta e progressiva. Cresce. Pode ulcerar, não é? Pode fazer uma pequena ferida, sangrar, doer, e é um tumor de malignidade local, ou seja, ao contrário do melanoma, que pode levar à morte devido à metastização, este não metastiza. O basalioma, carcinoma basocelular, o grande problema que tem é invadir as estruturas adjacentes
e aumentar, ulcerar e Portanto, pronto. Daí, quanto mais cedo também, sempre o mais cedo é o melhor. Claro, Pronto. e pior se estiver em determinadas localizações é mais perigoso, por exemplo, se estiver ao pé dos olhos, se estiver ao pé do nariz, ao pé da boca, enfim. Disse que este é em sítios mais expostos mais expostos e que cresce de forma lenta e progressiva e a malignidade é local, ou seja, uma vez retirado fica resolvido. Ficamos sempre com o alerta. Uma pessoa que tem um basalioma tem maior probabilidade de ter cancro de pele. Tem que ser vigiada em consulta de dermatologia. Portanto, significa que a pele já apanhou sol a mais. Pronto, isto o sol a mais agora Sol é a cada vez mais. mais sol. A seguir, a mesma, se faz favor, vamos aqui fazendo aqui esta exposição. Então, e agora temos ali... ao lado do carcinoma basocelular temos o carcinoma espinocelular, que em termos de incidência estará entre o mais frequente, que é o carcinoma basocelular, e o menos frequente, que é o melanoma, portanto está ali no meio caminho. O carcinoma espinocelular, como se pode ver na imagem, é uma lesão habitualmente verrucosa, que cresce de forma independente, que pode ulcerar, que muitas vezes magoa e que também, tal como o basocelular, surge nas áreas fotoexpostas, portanto, face, área do decote, dorso das mãos, antebraços e extremamente frequente no couro cabeludo dos senhores calvos. Portanto, os senhores que ficam calvos, em particular se ficam calvos muito novos, têm que proteger o seu couro cabeludo, porque supostamente devia haver cabelo. Olha, não havendo cabelo, não temos uma forma de proteção. Protetor solar, não é? Protetor solar e andar com um boné, com um chapéu ao longo de todo o ano. Porque há coisas que não se pensa. Bem, mas não se pensa nisso, não é? Pois, mas é muito frequente. E na imagem ali também tem, ao lado do carcinoma espinocelular, não sei se podem colocar a imagem novamente, uma situação que se chamam queratoses actínicas. Então, a imagem do lado direito, estas queratoses actínicas são lesões pré-malignas que ocorrem exatamente nas mesmas localizações do espinocelular e do basocelular, nas áreas fotoexpostas, frequentíssimas nos senhores calvos e que, sendo lesões pré-malignas, que podem evoluir em 15% dos casos para carcinoma espinocelular, têm que ser tratadas. E muitas vezes vemos senhores com um campo minado no couro cabeludo de queratoses actínicas resultantes de uma elastose solar, ou seja, de um dano actínico, de um dano do sol ao longo de muitos anos naquele couro cabeludo. É possível a pessoa ter isto e ter cabelo? Ou é mesmo, isto acontece só mesmo nas pessoas que não têm cabelo? Não, ocorre também em pessoas que têm cabelo nas áreas fotoexpostas. Pode ocorrer na face, na área do decote, dorso das mãos, antebraços, porque no fundo o principal fator de risco, no fundo, é a exposição ao longo do ano inteiro, não é? Portanto, nas áreas expostas ao sol. Já falámos aqui dos vários tipos de cancro de pele, certo? Já falámos aqui deste método. E falando agora um bocadinho dos mitos, existem muitos mitos, não é? Enviou-nos aqui também alguns. Por exemplo, apenas quem tem pele clara é que tem que ter mais cuidado, ou todos têm que ter pele clara, mesmo quem tem pele morena? Como é que é isto? Começamos por aqui. Sim. Toda a gente tem que ter cuidado. Toda a gente. Claro que as peles mais claras têm maior probabilidade de queimadura solar, mas as peles morenas também têm. E as peles negras, mesmo escuras, também podem ter queimaduras solares? É assim, não têm queimaduras solares, mas têm uma forma de melanoma que ocorre aonde? Nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, são as zonas mais claras da pele. Que é chamado o melanoma acral lentiginoso, sim. E, portanto, têm que ter cuidado essencialmente nestas zonas. Porque, no fundo, o que é que nos dá proteção em relação à radiação ultravioleta? É a melanina. Ora, os fototipos 6, que é a pele negra, têm muita proteção em relação à radiação ultravioleta. Exceto nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Portanto, todos os fototipos de pele têm que ter cuidado, sim, mesmo que não esteja tanto sol? Sempre, exato. Todos têm que ter cuidado. Todos têm que ter cuidado. Protetor solar é mesmo para usar? Vale a pena usar? Já ouvi até dizer que afinal isso é tudo mentira das farmacêuticas. Como é que é isto? Não, o protetor solar é muito importante na prevenção do cancro de pele. Deve-se usar o ano inteiro.
E deve-se usar também como forma de prevenir o fotoenvelhecimento, que é uma coisa que muitas vezes as senhoras não se lembram, porque a proteção solar não usada ao longo da adolescência, dos 20, dos 30 anos, vai fazer com que uma pessoa aos 40, seja homem, seja mulher, fique com um dano actínico, ou seja, com um fotoenvelhecimento muito marcado, associado ao envelhecimento habitual e esperado naquela idade. Ou seja, se a pessoa usar mais protetor solar, vai fazer aqui quase um envelhecimento mais retardado, mais Exatamente. devagarinho. Não vai dizer que não envelhece. Claro, vai ser o que estiver geneticamente determinado para envelhecer, mas vai diminuir o fator fotoenvelhecimento. E isso é uma coisa que nós vemos muito na consulta, que é as senhoras que apanham imenso sol, mas imenso, mesmo depois de tanta campanha de prevenção. E depois chegam aos 45 e estão tristíssimas porque têm imensas rugas e manchas. Pronto. Ou que querem ficar muito morenas, mas não querem ter manchas. Agora imagine eu que sou casada com um moreno e tenho um moreninho. Pois. Vamos à praia e dizem sempre, eles vieram morenos, tu vieste igual. Eu disse, não vi nada igual, eu estou morena. Mas é bom sinal vir igual. É bom sinal não vir muito morena. Eu não venho. Pois, mesmo que quisesse. Tenho que mostrar é o sítio onde se nota a marca para se ver o antes e o depois, só que não venho claramente... é diferente, não é? Quem é mais moreno também fica mais fácil. Claro, mas também tem a sorte de não ter manchas, porque muitas senhoras, que é uma das consequências do sol, uma das consequências do sol são as manchas. E então as senhoras querem o milagre de ficarem muito morenas, mas as manchas não ficarem mais escuras. Isso não é possível. Portanto, eu costumo dizer, querem ficar sem manchas, têm que ficar brancas na face. Porque se querem ficar morenas, as manchas vão agravar ou vão aparecer ainda mais, não é? E há pessoas que até ficam com manchas depois da gravidez, não é? Isso é o melasma, sim. Isto é um melasma da gravidez. Há umas que não recuperam. Algumas não recuperam, sim. Há amigas que eu conheço que... Sim. Aquilo ficou e depois agora parece que... Pode até não ser só devido à gravidez, o uso de contraceptivos orais ou apenas questões hormonais, senhoras que não tomam a pílula e que também têm tendência para melasma. É uma situação complicada para digerir do ponto de vista estético, sim. Pronto. Então, estávamos a falar de protetor solar, até acho que temos uma foto sobre isso. Portanto, protetor solar sempre. Sempre, o ano inteiro, todos os dias. E fator de proteção? 50 a mais. Sempre? Sempre. 50 a mais. Primeiro, há algumas coisas que é importante falar sobre a proteção solar. O protetor solar só garante eficácia durante 2 horas, ao fim das quais é o mesmo que não ter nada na pele. E, portanto, ele deve ser aplicado, sobretudo na época balnear, não é? Antes de sair de casa, 30 minutos antes. Para quê? Porque há fatores químicos que têm o seu tempo de atuação, 30 minutos antes de sair de casa, e renovado de 2 em 2 horas, ou sempre que a pessoa vier da água. 50 mais. Ainda dizem que eu ponho muito creme. Eu faço isto tudo, mas estou sempre a pôr creme. E em quantidade ligeiramente generosa. 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Eu vou gravar só este bocadinho do programa e vou mandar para o meu marido. Que há 16 anos goza comigo, há mais de 16 na realidade, pela quantidade de vezes que eu ponho creme. Não, e faz muito bem. Decidi desde que sou crescida que eu não vou apanhar mais escaldões nem nada. E muito bem, e muito bem. Pronto. E também porque, sendo mãe, eu acho que eu vejo essa grande diferença. As pessoas, quando são pais e mães, acabam por ter uma atitude melhor em relação ao sol, ou seja, são mais prevenidos por causa das crianças. E isso é uma coisa positiva. O meu moreninho é moreninho, mas não facilitando. Não facilita, mas pronto, é diferente de quem tem um bebê branquinho. Os meus sobrinhos são branquinhos, aquilo, qualquer coisa ao sol já... Certo, sendo que até, já que está a falar de bebés, até 1 ano as crianças não se devem expor ao sol de todo. Até um ano. E a partir dos 2, 3 anos, sempre com muito cuidado. Aliás, o protetor solar é apenas um dos fatores que vai evitar a queimadura solar. É, digamos, que o último patamar da pirâmide da fotoproteção. Existem muitas outras coisas que se podem e devem fazer para se evitar a queimadura solar. Não ir entre o meio-dia e as 4 da tarde, claro, não é? Depois, fazer uma exposição gradual e progressiva. E de pouco tempo de cada vez. Meia hora no primeiro dia,
3/4 de hora no segundo, 1 hora no terceiro e assim sucessivamente. Bem sei que isto ninguém cumpre, mas isto seria o ideal. Isto é a nossa universo missa. Perfeito. Exato, dermatologistas, Sim. isto é o universo perfeito. Depois, fazer uma exposição gradual e progressiva, levar sempre para a praia um vestuário leve, uma t-shirt, uns óculos de sol, que também é importante proteger os olhos. Tínhamos visto isso ali, não é? O chapéu, um chapéuzinho de abas largas para as senhoras, um boné para os senhores, um chapéu de sol onde as pessoas podem também estar predominantemente para não estarem sempre expostas à radiação ultravioleta. Portanto, todos estes fatores, em conjunto, é que vão fazer com que não haja a queimadura solar. Não é só o protetor solar, é apenas um dos fatores. E então, indo agora aqui aos mitos, já falámos aqui do solário para preparar a pele para o verão. Reforço protetor solar, acho que também falámos, não é só nos sinais, não é? Porque as pessoas às vezes pensam, vou reforçar só nos sinais. Isso é um clássico. Eu vejo muitas vezes na consulta, acho graça, uns halos brancos à volta dos sinais. Sim. E pergunto à pessoa, tem por hábito de colocar o protetor solar mais vezes à volta dos sinais? Tenho. Pronto, está explicado. Mas já agora, isso é muito importante transmitir, é que apenas 1/3 dos melanomas ocorre a partir de um sinal pré-existente. Ou seja, a maior parte, que são os outros 2/3, surgem em pele sã, em pele que não tem sinal. Portanto, a proteção tem que ser em todo o lado, não apenas nos sinais, que representa até apenas 1/3 dos melanomas. Muito bem. Temos aqui uma que eu tenho que ler, porque não faço ideia do que é que isto quer dizer, está bem? Nevos congénitos. Nevos congénitos são nevos de nascença. São sinais em que a pessoa nasce com o sinal. Pronto. Nevos é sinais. Nevos são sinais. Pusemos aqui porque a doutora escreveu, mas eu não fazia ideia o que é isto. Pronto, os sinais de nascença. Não malignizam. Errado. Pronto, isso é muito frequente. Os doentes despem-se para mostrar os sinais e eu pergunto se querem mostrar algum sinal em particular. Este aqui não vale a pena mostrar porque é um sinal de nascença. Errado. Okay. Os sinais têm todos um potencial de malignização e os nevos congénitos também têm e têm que ser vigiados e, portanto, têm o mesmo risco que qualquer outro sinal. Portanto, isto é um mito que tem que se desmistificar, não é verdade? Portanto, cuidado com os sinais de nascença, deve-se ter o mesmo cuidado relativamente ao resto da pele. Portanto, as pessoas pensam que como já nasceu com aquilo, à partida não tem nada de mal. Não é verdade, não é verdade. Mas, podem malignizar e eu já vi vários casos. Pronto. Fotoenvelhecimento para quem exagera na exposição solar. Também já falámos aqui um bocadinho. Sim. Mas então, aqui a maneira de evitar este fotoenvelhecimento, protetor solar. É protetor solar. Protetor solar ao longo do ano inteiro. Ir colocando o protetor solar várias vezes ao longo do dia. Uma pessoa que, por exemplo, vai trabalhar às 8 da manhã, sai de casa às 8 da manhã, põe o protetor antes de sair de casa. Chega ao meio-dia, é o mesmo que não ter nada na pele. Isto, por exemplo, no tratamento das manchas, pessoas que têm lênticos solares, que são aquelas manchinhas inestéticas que começam a aparecer a partir de certa idade, na face, do dorso das mãos, sobretudo das senhoras. Parecem quase sardas, mas parecem sardas. Exato. E, aliás, são sardas permanentes. Okay, a diferença entre a sarda e o lêntico solar é que a sarda desaparece no inverno e o lêntico solar permanece. As senhoras não gostam nada, mas a verdade é que... Dá aquele aspecto de mãos mais velhas. Sim. Exato. E acabam por ficar tristes por isto aparecer. Se colocarem protetor solar regularmente ao longo da vida, isto não acontece. Da vida e do dia. E do dia. Da vida e do dia, exatamente. Correlação entre a temperatura ambiente e o índice aqui de UV. UV. Ou seja, não é só porque está quente que o índice de UV está alto. Não há correlação direta entre a temperatura ambiente e o índice de radiação ultravioleta. Isto, aliás, foi uma noção como foi transmitida pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. Volta e meia fazemos umas formações de cancro de pele e vão pessoas do Instituto do Mar e da Atmosfera falar também. Então é assim, a temperatura ambiente resulta do aquecimento da Terra por absorção da radiação solar. Okay. Isto não tem nada a ver com a radiação ultravioleta, que é outra coisa. Então, a Terra absorve o calor e depois emite calor. Isto dá a temperatura ambiente. Ora, imaginemos, por exemplo, os Açores. Temos o mar à porta, temos brisa marítima, não é? Nunca temos temperaturas muito elevadas. Temos, no verão, 24, 25, 26 graus.
E depois vamos ao site do Instituto do Mar e da Atmosfera e temos elevadíssimos índices de radiação ultravioleta. E isto explica o motivo pelo qual eu aconselho sempre a que as pessoas, antes de saírem de casa, não fiquem só pela temperatura ambiente. Vão ver efetivamente qual é o grau, qual é o índice de radiação ultravioleta para aquele dia, e aquilo está muito bem explicado. Quais são os cuidados a ter de acordo com cada índice. E hoje em dia, já nos telemóveis, no mesmo sítio onde vemos a temperatura, não sei se têm esse hábito, eu tenho, de ver se hoje vai chover, se não vai chover, como é que o tempo então, sem dúvida. Às vezes é tão maluco, não é? Tem lá o UV também. Tem lá os UV e, portanto, ter 40 graus não quer dizer que o UV esteja elevado necessariamente, como ter 24 ou 25 não quer dizer que o UV não esteja muito elevado. Não há uma relação direta de todo. Antifúngicos são perigosos. Isto é relativamente ao tratamento de todas as infecções a fungos, sejam elas cutâneas, sejam elas nas unhas. Existe um mito de que os antifúngicos são hepatotóxicos, a pessoa vai ter problemas graves no fígado se tomar aquilo. Não é verdade. Primeiro, uma grande parte dos medicamentos de todos os tipos são metabolizados pelo fígado. Não quer dizer que vão fazer mal ao fígado. Os antifúngicos são metabolizados pelo fígado, mas a verdade é que são fármacos extremamente seguros. A minha experiência clínica com antifúngicos desde há 22 anos, nunca tive que suspender antifúngico nenhum em pessoa nenhuma. Por vezes, vá lá, pessoas que têm mais idade, fazem muitos outros medicamentos, pedimos umas análises. Sim, mais a conjunção de todas as coisas. Exato, pedimos umas análises para ver se está tudo bem com o fígado, mas são fármacos seguríssimos e muito bem usados pelos dermatologistas que têm boa experiência. E queria só terminar porque depois queremos falar aqui de um dia e estamos mesmo a terminar. Não se pode desenvolver alergias a produtos com os quais se contacta ao longo da vida? Este é um clássico. Pode-se ou não se pode? Claro que se pode desenvolver alergia a produtos com os quais se contacta ao longo da vida, mas a probabilidade de se desenvolver alergia é superior. Porquê? Porque estamos sempre em contacto com aquele alergénio. Então, é muito frequente na consulta ver cabeleireiras que ao fim de 30 anos do exercício da profissão desenvolvem alergia às tintas capilares e que me perguntam: não é possível. Desculpe, doutora, este eczema que eu tenho não é secundário às tintas capilares, porque eu trabalho como cabeleireira há 30 anos e nunca tive problema. É esse o problema, é que trabalho há 30 anos com o mesmo agente alergizante que a certa altura levou à alergia. Engraçado. O mesmo se aplica, por exemplo, aos pedreiros que contactam com o pó de cimento. O pó de cimento tem crómio, que é um alergizante potente. Então, é muito frequente encontrarmos senhores que desempenham a profissão há 40 anos e que depois desenvolvem alergia ao crómio, nomeadamente ao pó de cimento. Portanto, é um mito que é importante esclarecer. Pois, pensaria que não. Esta coisa da literacia em saúde também é importante, as pessoas perceberem efetivamente como é que as coisas são. Portanto, duas perguntinhas para acabarmos aqui, tem que ser muito rápido. Dia da psoríase, que queria falar sobre isso, e como é que a podem contactar? Muito bem. Então, o dia da psoríase é no dia 29 de outubro, é o Dia Mundial da Psoríase. A psoríase é uma doença de pele crónica e recidivante, que tem períodos de melhoria, períodos de agravamento. É geneticamente determinada, habitualmente há alguém na família que tem a doença, e é despoltada por vários fatores despoltantes ou agravantes da doença, sejam eles medicamentos, infecções como as amigdalites, o próprio stress. E aqui eu queria essencialmente dizer o seguinte: por um lado, não é uma doença contagiosa. Isto é muito importante transmitir isto, porque aquilo que eu vejo muitas vezes é que as pessoas com psoríase são marginalizadas no seu local de trabalho, têm problemas inclusivamente em inserir-se no mercado de trabalho por este problema e têm inclusivamente problemas do ponto de vista de relações afetivas, porque há um risco, há o medo que as pessoas têm de que aquilo possa ser contagioso. Não é contagiosa. Segundo, dar uma palavra de esperança e de conforto aos doentes com psoríase. Hoje em dia é possível controlar esta doença, quer com cremes, quer com terapêuticas sistémicas, sejam eles comprimidos ou injetáveis, de uma forma muito eficaz, fazendo com que a doença entre em remissão total ou parcial, ou seja, com nenhuma lesão ou com pouquíssimas lesões, e a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Tem que ser muito rápido e dizer-lhe como é que a podem contactar. Então, nos Açores, em São Miguel, trabalho
principalmente na clínica do Bom Jesus, que é a minha clínica principal, e aqui em Lisboa trabalho agora mais recentemente na clínica Ana Silva Guerra, onde comecei há pouco tempo a minha atividade. Pronto, são estes os principais e tem contactos. Um Facebook que podem ver. Também tenho um Facebook, é verdade. Dermatologista Patrícia Santos, @gmail.com é o meu e-mail. O Facebook é Dermatologista Patrícia Santos, tanto no Instagram como no Facebook. Vou-me despedir de si a correr, adorei conhecê-la. Obrigada. Gostava muito que voltasse Muito para falar. obrigada, muito obrigada. Foi um gosto. Foi um gosto. Para si que está aí, vamos a correr embora, já sabe, previna. Se tem alguma dúvida, por favor, vá contactar um dermatologista e nós voltamos no próximo programa. Um beijinho, portem-se bem.